braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe sonhado com aquelas morenas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Seus passos é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei.
Feliz sábado, irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos falando aqui diretamente de nossa casa e nós vamos fazer agora o nosso culto matinal, o nosso culto de sábado, para a honra e glória do nosso Deus. Então eu convido a você agora que está sentado, você que está em sua casa nos assistindo, a todos juntos nós entrarmos em atitude de reverência e fazermos uma oração. Grandioso Deus, na Tua presença nos encontramos nessa manhã, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada dia. E aqui estamos para adorar o Teu santo nome, para recebermos, Senhor, em nosso lar e compartilhar com os nossos irmãos. Vamos louvar e engrandecer o Teu santo nome, vamos abrir a palavra para recapitularmos o estudo da lição. Convidamos o Senhor para estar presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos começar louvando a Deus com o hino número 100 do nosso inário. Você que está em casa pode cantar conosco o hino A um Amigo, número 100. Sabe, os ais que na alma se vão, e no momento oportuno os torna em suave canção. Há um amigo que sabe tuas tristezas e dor, ele deseja mostrar seu inefável amor. Há um amigo que sabe que o mal anda sempre ao redor, sente também suas dores, das quedas te ergue com amor. Quando estás fraco, abatido, muito distante a vagar, há um amigo que aguarda o pródigo filho voltar. Há um amigo que te ama, se forte, se fraco tu estás, nunca abandona o seu filho nas mãos do inimigo voraz. De sua vista distante, nunca tu estás, meu irmão. Qual é o seu nome, perguntas? Jesus que nos dá salvação. Amém. E agora você que está nos assistindo, a Silmara que está aqui, a Graça, a irmã Fabiana, feliz sábado para todos vocês. Convido vocês que estão agora nos assistindo a todos juntos assistirmos o Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele
e durante a oração Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o armazém de alimentos dá oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Esse foi o nosso Informativo Mundial das Missões, contando mais uma história inspiradora. Vamos vocês que estão aqui nos assistindo hoje, nosso mais sincero agradecimento, assiste o nosso culto para a honra e glória de Deus. Mas hoje o nosso culto vai ser um pouco diferente, porque hoje nós temos um culto que vem da União, e aqui hoje nós vamos fazer a discussão da lição da Escola Sabatina. Mas antes de nós começarmos a fazer a discussão da Escola Sabatina, eu convido os irmãos a cantarmos mais um hino, o hino número 165 do nosso hinário, Dar-me a Bíblia. Jesus.
Bom sábado a todos os irmãos. Por que a interpretação é necessária? Por que é preciso que nós interpretemos aquilo que nós estamos lendo na Bíblia? Não bastaria eu simplesmente ler a Bíblia e dela ser assim alimentado? Realmente há necessidade de que eu faça uma interpretação? A nossa lição, na sua abertura inicial, no sábado, na sua introdução, ela faz uma interessante analogia. Ele coloca o caso de, por exemplo, uma esposa cujo marido a deixou por um amante. Então ela corre para a Bíblia em busca de auxílio, ela corre para a Bíblia em busca de socorro e lê lá na Bíblia em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher. E ela então se sente aliviada. Deus vai botar inimizade entre ele e essa amante, e ele vai voltar para casa. Irmãos, não é assim. Abrir a Bíblia numa página e a Bíblia vai estar te respondendo na hora aquilo que você está precisando. Não que o Espírito Santo não faça isso, mas há necessidade sim de interpretar a Bíblia colocando ela dentro do seu contexto. E é o que a lição falou durante a semana. Durante essa semana ainda a lição falou sobre os nossos pressupostos. É aquilo que nós já aprendemos ou aquilo que a gente já tem na nossa cabeça quando a gente abre a Bíblia. Sim, faz uma diferença e pode influenciar na hora que nós estamos lendo a Bíblia. Como também nós já lemos e vamos voltar a ver a cultura. A cultura em que a Bíblia foi escrita é a cultura que nós nos encontramos. Isso influencia também na hora que nós estamos estudando a Bíblia. Isso pode modificar a nossa visão, independemos do Espírito Santo, para que essa cultura nossa não entre em choque com aquilo que nós lemos da Bíblia, bem como o fato da Bíblia ter sido escrita em uma outra cultura, que é totalmente diferente da nossa, não faça com que nós desacreditemos e digamos, como alguma vez nós ouvimos, isso era para o povo de Israel, isso era para antigamente. Não, isso não é para o nosso tempo. Ora, a Bíblia foi escrita para todos nós. E ainda há o fato de que nós temos uma natureza caída. Todos nós comungamos dessa natureza. E necessitamos, sim, do Espírito Santo para interpretar a palavra. Bem como tudo que está na palavra é para a nossa salvação, que temos a natureza caída, independente se eu sou um brasileiro, independente se eu sou chinês, com uma cultura tão diferente da nossa, um japonês, independente que seja um americano, um mexicano, não importa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há necessidade de interpretar, e sobre isso que nós vimos durante essa semana. Nós temos que interpretar a Bíblia, mas jamais seguindo as nossas próprias conveniências. Há sim a forma correta de interpretar a palavra de Deus. Imagine, por exemplo, se você nunca tivesse ouvido falar de cristianismo, nunca teve contato, nunca ouviu falar de cristianismo, nunca ouviu falar de Cristo. E você visse 3 cruzes no alto de um monte, como foram as 3 cruzes sobre o Gólgota. E você fosse um trabalhador, uma trabalhadora de uma companhia de energia elétrica ou de telefonia. Esses que ficam colocando os cabos aí sobre os postes pela rua. Seu trabalho é isso, seria um cabista, coloca os cabos pela rua, ou um eletricitário que fica espalhando a fiação. E você olhasse de longe, lá ao longe, 3 postes no alto de uma montanha. O que você imaginaria? Se nunca teve contato com Cristo nem com o cristianismo, essa pessoa que é um cabista ou um eletricitário imaginaria logo, aquilo dali faz parte de uma linha de transmissão. São postes para colocar os fios, os braços ali, são postes para colocar os fios, colocar os cabos dependurados. Por quê? Um pressuposto. A pessoa já trabalha naquilo, quando vê, imagina logo naquilo que ela já está acostumada a trabalhar. Imagine ainda que fosse um carpinteiro. Um carpinteiro, alguém constrói celeiros em madeira, como é no interior, construindo barracão, celeira para colocar a colheita e tudo mais, e ele visse aquelas 3 cruzes.
imaginaria logo que seriam as colunas e as vergas para montar montar a estrutura para o telhado de um celeiro. Ora, vão construir um celeiro muito grande ali que precisa só colunas centrais ali, precisa de 3. Vai ser um celeiro muito grande. Por quê? É um carpinteiro que nunca ouviu falar de Cristo, cristianismo, e na mente dele, ao ver aquela imagem, isso é um celeiro. Irmãos, não é diferente do que acontece conosco. Nós, seres humanos, já temos as nossas ideias na mente. E quando a gente entra em contato com a Bíblia, as ideias podem acabar, aquilo que nós já temos em nossa mente, aquilo que nós já aprendemos, que é da nossa vivência, da nossa experiência pessoal, pode acabar falando mais alto que a própria Bíblia. E nisso nós dependemos do Espírito Santo para que isso não aconteça. Bem como aquelas ideias que nós já temos na mente, pode também gritar tão alto, que a gente não consiga ouvir o que a Bíblia está falando. Na lição de domingo nós falamos exatamente sobre isso. Pressuposições. Irmãos, ninguém, venham dizendo na nossa lição, ninguém chega até a Bíblia com a mente vazia. Nós chegamos na leitura da Bíblia com as nossas ideias, com a nossa cultura, com a nossa vivência, já com muita coisa dentro da nossa Bíblia. Não tem como nós nos despojarmos de tudo. Seria maravilhoso isso, mas não tem como nós despojarmos de tudo, de nossas opiniões, de nossas noções. Nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco, através da própria palavra, que o Espírito Santo fale conosco e nos conduza à verdade, a uma interpretação correta. Tanto o estudo da Bíblia como uma reflexão teológica, sempre eles ocorrem no contexto das pressuposições acerca até mesmo de Deus, acerca de Deus. Mas a boa notícia que nós temos é essa: o Espírito Santo nos conduz. Um exemplo bem interessante disso, nós encontramos no livro de João. João, a lição cita essa passagem, o João, o capítulo 16. Lemos João 16, 13. O que ele vem nos dizendo. É uma passagem bem conhecida. E vem falando o seguinte, João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Não, irmão, mas isso aí não se refere à leitura da Bíblia, se refere ao nosso dia a dia, o viver cotidiano. Irmãos, os irmãos são lembrados dos discípulos no caminho de Emaús, em que Cristo lhes apareceu e houve a necessidade de que Cristo explicasse, mas ainda mais um outro exemplo ainda mais gritante do que esse. Vamos ver, por exemplo, inclusive a lição cita isso, o exemplo dos discípulos. Passaram 3 anos e meio com Cristo Jesus, aprendendo direto de Cristo, dia e noite. Cristo falava do que os profetas diziam, falava do que os salmos diziam, os livros históricos diziam a respeito de si próprio, e no seu viver diário mostrava o cumprimento de tudo aquilo que estava profetizado, tudo aquilo que vinha dizendo a palavra de Deus. A despeito disso, a visão que eles tinham de Cristo é que Cristo seria uma espécie de um general, um libertador político e militar, que iria libertar Israel do jugo romano, iria afastar todos os inimigos e finalmente um reino de paz para Israel. Essa era a visão que eles tinham do reino de Cristo Jesus, apesar de estar andando com Cristo lado a lado durante 3 anos e meio. Porque eles já tinham os seus pressupostos. Eles já tinham formado ideias na sua mente, mesmo estando com Cristo. Irmãos, se eles andando com Cristo 3 anos e meio, quanto mais nós, temos que nos policiar bastante, e a Bíblia não foi feita para ser lida, é para ser estudada e interpretada com o auxílio do Espírito Santo, com oração. É assim que nós estudamos, é assim que nós interpretamos a palavra de Deus. Mesmo quanto à tradução da palavra, mesmo quanto à sua tradução,
há necessidade de interpretação. Às vezes a gente fica pensando realmente, bem, como já me falaram uma vez, não, mas homens que traduziram a Bíblia e nessa tradução não houve perda. Sim, eu acredito que houve perda quando a Bíblia foi traduzida. Irmãos, o Espírito Santo não permitiu que isso acontecesse. O Espírito Santo não permitiu. Ela foi escrita em línguas antigas, foi escrita no hebraico, foi escrito no aramaico e foi escrito no grego caulê, no grego antigo. E sim, é verdade que algumas palavras, ela quando a gente traduz para o português, nós não conseguimos dar um sentido pleno, ou seja, tem palavras que para você colocar o sentido, você teria que escrever um versículo inteiro só para explicar aquela palavra ali. Então, entre aspas, iria bagunçar um pouco o versículo em si, para explicar uma palavra. Por exemplo, nós podemos colocar a palavra koinonia. A palavra koinonia não dá para simplesmente numa única palavra explicar em língua portuguesa. Não tem como. Você tem que fazer uma explanação para dizer exatamente o que vem a ser koinonia. Um outro exemplo, anátema. Inclusive, boa parte das Bíblias nem traduz, simplesmente coloca anátema. Anátema, para a gente colocar na língua portuguesa, eu teria que realmente colocar um texto grande ali para explicar o sentido de anátema. Bem como palavras nossas da língua portuguesa, se a gente fosse dizer algo em português, um livro e traduzir para outra língua, ia trazer problema. Um exemplo desse é saudade. Saudade para traduzir para um outro idioma complica um pouco, porque não adianta colocar uma palavra, você tem que explicar o que é saudade, ou o que é esse sentimento de saudade para nós brasileiros. Bem, toda tradução, portanto, ela envolve um pouco, envolve sim uma necessidade de interpretação, algum tipo de interpretação. E sim, irmãos, existe a hermenêutica, que é uma habilidade de traduzir mais fielmente ou mais fielmente possível o texto, fazendo essa interpretação, essa adaptação. O que eu posso dizer, irmãos, é que sim, nós podemos confiar nas traduções que nós temos, que elas têm sido cada vez mais fiéis. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada Trinitariana. Nós temos a Almeida Revista Atualizada, a versão trinitariana, que ela é realmente muito fiel aos textos originais. A nova versão internacional também é uma excelente tradução da Bíblia, tá? Muito fiel. Nós temos algumas que são interpretações mais livres, por exemplo, a Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela pega o versículo e faz como se fosse uma explicação, uma explanação mais livre do versículo, ou seja, para que a gente entenda melhor. Ela não foge do contexto, como também não foge do sentido do versículo, do princípio que está ali, mas procura colocar uma explicação para ficar mais fácil da gente entender. Irmãos, é interessante a gente ter várias traduções em casa para que a gente faça a comparação. Traduções que sejam o mais próximas possíveis do fiel, o mais fiéis possível. Por quê? Comparando o texto numa tradução na outra, muitas vezes a gente consegue compreender melhor o que aquela passagem está falando. A nossa lição faz a seguinte observação. Felizmente, muitas traduções fazem um bom trabalho ao transmitir o significado essencial. Irmãos, às vezes a gente nota o texto escrito de uma forma diferente. Não há por que desconfiar da tradução. O sentido essencial, a essência da passagem, ela continua ali escrita, continua ali transmitida. A harmonia doutrinária e ética não foi ferida. A harmonia da Bíblia, ela não foi ferida. Então, se algumas pessoas usam como desculpa de que, com o passar dos anos, mudaram a tradução, aquelas pessoas que foram escrevendo a Bíblia lá, modificaram, introduziram algumas palavras, tiraram outras e erraram a tradução. Irmãos, essas pessoas têm que procurar outra desculpa. A Bíblia mantém sim a sua harmonia doutrinária, a Bíblia mantém sua harmonia ética.
Portanto, se quer usar isso como desculpa para não obedecer à Escritura, o sola Escritura, o tota Escritura, como nós já aprendemos em lições anteriores dessa mesma temática, se a pessoa não quer obedecer à Bíblia, arrume outra desculpa. Essa desculpa de que a Bíblia foi modificada nas traduções, realmente, irmãos, o que nós vemos é que ela não serve mais. Não serve. Tá? Nós estudamos ainda durante essa semana sobre a Bíblia e a cultura. Sobre a Bíblia e a cultura. Mas ainda sobre tradução e interpretação, fala, Lucas. Não, a irmã Lenice, ela colocou aqui nos comentários uma história interessante sobre tradução. Ela colocou, certa vez um missionário estava na África tentando traduzir a Bíblia no dialeto local. Quando chegou ao texto que diz que nossos pecados se tornariam mais brancos que a neve, os nativos não conseguiam entender essa comparação, pois nunca havia nevado no centro da África. Esse é um exemplo do que a tradução não faz, porque você tem que traduzir de uma forma com que as pessoas entendam. Então você vai falar, vai ser tão branco a neve para uma pessoa que nunca viu neve, não dá certo. Você tem que colocar numa forma que a pessoa entenda. Sim, a necessidade de ao traduzir, você fazer uma adaptação do texto para a cultura. É uma dificuldade que existe muito na hora de traduzir no Oriente Médio, traduzir também a Bíblia na África. Inclusive, o Dr. Rodrigo Silva estava contando, certa vez, não tomando muito, sobre Lucas. Lucas 15, o capítulo que fala das parábolas sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo não desce pela garganta de um árabe, por exemplo, porque é inconcebível para eles que um filho peça a sua herança antes da morte do pai. Isso seria a mesma coisa que dissesse: pai, eu quero que você morra, eu quero a morte do meu pai. Como é inconcebível para eles também, depois do filho ter feito algo terrível contra o seu pai, o pai ir ao encontro do filho e o abraçar, sem que o filho faça todo aquele cerimonial para pedir desculpa, para se redimir diante do pai. Eles não conseguem entender isso. Então, há necessidade de fazer uma adaptação para que eles consigam compreender melhor esse amor, aliás, que Deus é amor, esse amor de Deus derramado pelo Filho. Eles entenderem melhor isso. É bastante interessante. A irmã Lenice continua a história, porque a história tem um final. Ela disse que um dia o missionário estava andando pela aldeia e viu uma senhora ralando coco. E percebeu que a parte de dentro do coco era tão branca como a neve. Então ele teve uma inspiração naquele dialeto e traduziu: os vossos pecados se tornarão tão brancos como a raspa do coco. E agora os nativos conseguem entender o que o profeta quer dizer. Irmãos, e isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha e faz com que a gente compreenda exatamente como interpretar e como traduzir um texto, fazer a colocação desse texto, sem que ele perca a essência. Obrigado, irmã Lenice. A gente vê nesse exemplo aí que ela citou aí, desse evangelista, que não perdeu a sua essência. Exatamente o que o texto dizia no aramaico, que a gente coloca no português, no dialeto deles, é exatamente a mesma essência. A Bíblia e a cultura. A Bíblia e a cultura. Irmãos, a Bíblia foi escrita num meio cultural totalmente diferente do nosso. Mas transcende essa cultura. A Bíblia foi escrita naquela região do Oriente Próximo, numa cultura hebraica, com muitos pontos dela falando também das colônias gregas, que existiam muitas colônias gregas naquela região ali, pegando ali a Síria, Líbano e parte do próprio Israel. Naquela época existiam ainda muitas colônias gregas, né? E quando a Bíblia foi escrita, ela usava muitos traços dessa cultura, muito da cultura hebraica, muito de traços de culturas de outros povos que estavam ao redor. E muitas vezes, quando nós lemos, e como já citei, as pessoas podem dizer assim: não, mas isso era para aquele tempo. Isso era para aquele tempo. A nossa lição traz um exemplo aqui. Ela vem falando de Atos, o capítulo 17,
onde conta a história de Paulo em Atenas evangelizando, em que ele apresentou a mensagem do evangelho em um novo contexto, que foi o contexto da filosofia e cultura grega. E a pergunta que fica, como contextos culturais diversos influenciam a maneira de avaliar a importância das ideias diferentes? Irmãos, a gente lembra dessa história de Paulo, é muito interessante realmente. Paulo foi pregar naquela cidade e estava vendo aquelas pessoas. As pessoas lá queriam novidades, eram muito curiosas quanto à cultura e quanto à novidade. E algumas pessoas alguns gostavam do que Paulo falava, outros não. E até que, vamos falar aqui, como se fosse um conselho da cidade, não, vão levar o Paulo até o Areópago, um local para discutir ideias. E Paulo entrando ali vê um local assim, como se fosse Aqui no Brasil nós temos aquelas capelinhas onde o povo católico coloca os santinhos ali, fazia adoração dentro de casa. Era parecido com eles, umas capelinhas pequenas onde ficavam os seus deuses, só que tinha uma vazia escrita ao Deus desconhecido. É interessante o discurso de Paulo, que Paulo começa dizendo o seguinte, olha, irmãos, eu vejo vocês como pessoas muito religiosas, vocês são realmente muito religiosas, e tanto que inclusive tem lá, olha, ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu gostaria de falar. Esse Deus é criador de todas as coisas de céus e terra, inclusive aqui em casa a gente fazia um debate, a gente viu logo, ó, quando Paulo falou, ó, esse Deus criou todas as coisas, aceitaram sem problema nenhum. Esse Deus criou a natureza e nos rege, aceitaram muito bem. Esse Deus é nosso Pai, aceitaram muito bem. Nós devemos adorá-lo, ele é Deus único. Aceitaram, sem problema nenhum, apesar de serem politeístas. E quando Paulo falou que esse Deus ressuscitou a Cristo Jesus, eles não aguentaram. Aí não, isso não. Ué, por que eles sendo politeístas, eles tendo muito Deus, aceitaram esse Deus como sendo Deus supremo, como sendo um Deus todo-poderoso, criador de céus e terra, que os criou, que os rege, tudo bem? Mas quando disse que ressuscitou a Cristo Jesus, eles já não aceitaram isso. Para o grego, ressurreição é uma impossibilidade. Na cultura grega, da cultura grega de então, a pessoa, se tivesse sido um valoroso guerreiro, lembra de Esparta, Atenas, as guerras púdicas, se essa pessoa fosse um guerreiro valoroso, ele iria para o paraíso. Se essa pessoa foi meio barro, meio tijolo, ele iria para o Tártaro. Se essa pessoa for ruim, iria para o Hades. Seria o local para pagar sua penitência, o inferno deles lá. Na cultura deles isso, ninguém vinha da morte para a vida. Na morte, ou ia para o céu, ou ia para uma espécie de purgatório, ou ia para uma espécie de inferno. Essa era a cultura. Inclusive, isso passou para os romanos, que chegou até a igreja na Idade Média. Inferno, purgatório, céu. Essa é a ideia. Quando falou assim, ressurreição, aí os gregos, não, ressurreição não, isso para a gente já fica difícil. A cultura. E agora fica, como que a gente apresenta a mensagem bíblica, o evangelho, dentro de uma cultura diferente? Como avaliar o impacto daquilo que nós estamos dizendo na cultura da pessoa? E mesmo aqui, onde nós vivemos, aqui no Brasil, pessoas com uma cultura diferente, com uma forma de viver diferente, nós avaliamos. Eu lembro bem quando estudava, irmãos, tomando um pouco mais de tempo, sobre o impacto do evangelismo sobre os índios. Na época dos jesuítas e também quando o evangelho começou aqui no Brasil, as pessoas, desculpa a expressão, queriam empurrar o evangelho nas nações indígenas. E isso causava um choque terrível, porque dizia que tudo aquilo que eles já viram, tudo aquilo que eles creram, era errado, era coisa de demônios. Causava um choque terrível, porque eles eram separados de sua cultura de gerações, de centenas de anos. Eles eram simplesmente separados. Era um choque terrível, isso destruía as comunidades. Vemos como a gente apresenta hoje em dia. Por exemplo, quando chegamos numa tribo e o índio fala, olha, Tupã é o Deus lá do céu que criou todas as coisas. Olha, esse Tupã que você crê, nós o conhecemos. Ele é o Deus, criador de todas as coisas. E ele mandou seu filho. Nós dizemos, você está pensando correto. Você adora o criador de todas as coisas. E eu vou te apresentar. O nome desse criador de todas as coisas é Jeová. Culturas diferentes. E nós adaptamos a mensagem na hora de apresentar a esta cultura. Mas, irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa que depende do Espírito Santo para que nós possamos
ler e interpretar a palavra de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós queremos usar a conveniência como princípio para a interpretação. Bem, aquilo que eu estou lendo me convém? Aquilo que eu estou lendo, essa mensagem, ela serve para mim? Bem, irmãos, o pecado afeta toda a nossa existência. Ele também afeta a nossa capacidade de interpretar as Escrituras. Nós temos características do pecado que fazem quando a gente lê o texto, que a gente comumente vê, ler o texto e não aceitar e dizer, não, isso não é para agora, ou não vou conseguir colocar isso para funcionar na minha vida. Por exemplo, o pecado nos faz ter orgulho, o pecado nos leva ao engano próprio, a gente enganar o nosso próprio ser, a nossa própria mente. O pecado nos leva à dúvida, afastamento, desobediência. Quando nós lemos um texto bíblico e nós temos dúvida, ou seja, um texto bíblico está claro, dizendo, assim diz o Senhor, e fica a nossa mente, mas será? Realmente é isso que Deus está querendo me dizer? Sim, eu não quero negar que existem aquelas pessoas, sim, de coração sincero, que fica procurando examinar um pouco mais, compreender, mas muitas vezes aquela verdade entra em choque com aquilo que nós já temos em nossa mente, ou ainda entra em choque aquilo que a gente considera conveniente para nós. Por quê? Nosso orgulho, nós nos enganando a nós mesmos, e isso leva à dúvida entre aquilo que eu tenho na minha cabeça e considero que é melhor para mim e aquilo que eu estou lendo na palavra de Deus, e Deus está dizendo, é assim? Esse é o assim diz o Senhor. Isso gera dúvida na mente. O orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e a Bíblia, que certamente levará à desobediência. Isto é, a indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Uma pergunta que a lição faz, pergunta que eu faço também, mas você já lutou contra a convicção de algo que você leu na Bíblia? Você leu alguma coisa ali na palavra de Deus e para aceitar ou para colocar, para funcionar em sua vida, você teve que brigar consigo mesmo? Você já teve que lutar contra você mesmo, você mesma, para colocar algo que você leu na Bíblia em sua vida? Olha, eu arrisco dizer que qualquer um levantar a mão e dizer, não, eu nunca tive esse problema. Com ele não está a verdade. Com ele não está a verdade porque, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. Aceitar aquilo que Deus está colocando em sua palavra como sendo para nosso viver diário, aceitar integralmente, causa choques terríveis e a gente precisa lutar. Agora, uma coisa que a lição chama a atenção a respeito dessa luta, da nossa natureza pecaminosa, desse orgulho, desse engano próprio, para conseguir vencer tudo isso, e em meio às lutas e avançando degrau a degrau, irmãos, Espírito Santo, aquele que nos conduz à verdade, à justiça e ao juízo, Espírito Santo. Precisamos não ler simplesmente a Bíblia, precisamos interpretar a Bíblia em seu contexto e com espírito de oração, só com o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro comum como se leria um romance, um livro de história, não é um livro comum. Então não basta ler. Há necessidade do Espírito Santo para que a gente consiga exatamente isso, vencer os nossos pressupostos. Vencer os nossos pressupostos para que nós possamos vencer a nossa pecaminosidade, o nosso orgulho e trazer para a nossa vida aquilo que nós estamos lendo. Mas sim, é importante
fazer interpretação da Bíblia. Contudo, uma interpretação equivocada, ela pode ser muito, muito perigosa. Eu posso dizer o seguinte, com a interpretação equivocada é tão ou mais perigosa do que não ler a palavra de Deus. A interpretação das Escrituras é um assunto vital à nossa saúde teológica e missionária da igreja. O assunto mais importante da Bíblia, irmãos, é a salvação. É a maneira pela qual nós somos salvos. Mas saber que a Bíblia ensina sobre a salvação depende muito da interpretação. Saber que a Bíblia está nos falando de salvação depende muito. Irmãos, vamos ver, por exemplo, como eu estava citando antes, dos discípulos no caminho de Emaús. Mas o que foi que aconteceu? Viram em Jerusalém? Como pode ter acontecido aquilo? O Messias, eles diziam que era o Messias e foi morto na cruz. E Cristo se junta a eles e eles estavam, como diz o Nordeste, tão aperreados, mas tão aperreados, que não reconheceram Cristo Jesus, andando ao lado deles. E o que Cristo fez? Começou a interpretar a Bíblia e, observe, utilizando a própria Bíblia. A palavra vem dizendo que ele veio discorrendo sobre os profetas, veio discorrendo sobre os livros de Moisés, foi falando que se falava nos Salmos, as várias citações, e quando ele citava alguma coisa, ele utilizava outra citação da própria Bíblia para tornar ainda mais claro e interpretando os textos com a própria Bíblia. E, óbvio, dentro da cultura que ele estava vivendo ali. O Antigo Testamento fala que era a Bíblia que ele estava utilizando, falava da cultura deles, foi escrita dentro da cultura deles. Irmãos, há necessidade de nós também fazermos interpretação. Um texto sobre outro texto, um pouco aqui, um pouco ali, nós estudamos a palavra de Deus. Não é de uma forma seca nós lemos o texto, há necessidade de a gente interpretar, comparar os textos. E ao fazer essa comparação dos textos também, observar esses detalhes quanto a cultura que a pessoa está inserida. Como foi o exemplo que agradeço a irmã Lenice citou lá da África. Será que aquilo que eu vou citar, o meu aluno, a pessoa para quem eu estou dando estudo, vai entender? Muitas vezes ele está dentro da nossa própria cultura, vivendo aqui do nosso lado, do nosso bairro aqui no Brasil, que é a nossa realidade, está vivendo aqui na nossa cidade, mas a quantidade de informações que você, o professor que está dando estudo, você que está abrindo a Bíblia, a quantidade de informações que você já recebeu, te permite ler o texto e enxergar de uma forma. Aquela pessoa que está recebendo estudo, ele não recebeu essas informações todas, provavelmente, ou recebeu de uma forma distorcida. Muitas vezes há necessidade que você interprete, coloque dentro de um contexto que o seu aluno, que a pessoa compreenda melhor, ou ainda a nós mesmos fazer interpretação para que nós possamos compreender melhor, mas nunca fugindo daquilo que a sã doutrina vem dizendo, daquilo que a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós. Irmãos, e completando, porque tem um pessoal que está fora da câmera aqui puxando a minha orelha. Está puxando a minha orelha aí, falando toda hora. Falta tantos minutos. Irmãos, não importa se o que a gente pensa é lógico, não importa se aquilo que nós estamos pensando está dentro do nosso contexto, se está dentro da nossa cultura, se ele se chocar com a Bíblia. Quando nós fazemos a interpretação, vou colocar de uma forma melhor para que aquele estudante compreenda, para que aquela pessoa que não teve acesso à informação como eu tive possa compreender. Eu vou colocar de uma forma melhor para que essa pessoa de outro país, que inclusive tem irmãos nossos aqui que debatem a Bíblia e dão estudo para pessoas em outro país, pela internet, bem interessante, países de língua portuguesa. Irmãos, se aquilo que você está colocando, está interpretando, está batendo de frente, soa mal quando comparado ao que você lê no texto bíblico, irmão, conselho, joga fora. Joga fora essa ideia, joga fora essa interpretação, joga fora essa forma que você tem colocado a passagem ou conhecimento bíblico, se ele está se opondo ao que a Bíblia está dizendo. Somente a Escritura e
toda a Escritura. É assim que nós adventistas utilizamos e interpretamos a palavra de Deus. Somente a Escritura é regra de fé e prática. A Escritura e toda ela interpreta a si própria. É assim que nós, adventistas, nós estudamos a palavra de Deus. Alguma observação dos nossos irmãos aí, Lucas? Tem alguns comentários que eu vou ler depois, mas a observação. Tá ótimo. Então, eu vou passar para o Lucas aqui com os seus comentários, Lucas. Eu vou encerrar por aqui para dar tempo, porque é pelo seguinte, irmãos, às 10 horas e 10 minutos haverá uma transmissão que está sendo feita pela União, tá? Essa é para os irmãos saberem, Lucas, vou falar aqui um pouquinho, vou fazer as vezes. O Lucas e o Thiago fazem o anúncio, eu vou fazer as vezes dele, irmãos. Hoje, dia 9 e dia 16, hoje não foi possível dar conhecimentos a todos antes, mas dia 9, esse sábado que vem, nós estamos nessa semana fazendo a semana de reavivamento espiritual, o Espírito Santo e o reavivamento. Está sendo gerado pela divisão essa semana, e nós teremos o seguinte, amanhã será o pastor Josanã, no dia 11, Marcos Bonfim, que é conhecido de muitos aqui na parte de família. Na Conferência Geral. Sim, Marcos Bonfim está na Conferência Geral agora, Marcos Bonfim, está lá nos Estados Unidos. A irmã Darleide Alves, que é do consultório de família, ela vai estar pregando no dia 12. O irmão Gilson Brito, que agora é o palestrante da Voz da Profecia, o pastor Gilson Brito, vai estar no dia 13. Pastor Irano no dia 14. Pastor Josanã novamente no dia 15. Bem, nos dois sábados, esse sábado e sábado que vem, é às 10h10 da manhã. E durante a noite será sempre deixa eu pegar aqui o horário. Será sempre de 19h30, 7h30 da noite até às 20 horas e 20 minutos. Começa às 7h30 e vai até às 8h20 da noite, tá? Todas as noites de segunda a sexta. Pela manhã, da terça-feira em diante pela manhã, tem a reapresentação. O pessoal que dorme cedo aí, às 9 da manhã tem a reapresentação. E por onde vai ser? Não é pela TV Novo Tempo, pessoal. É pelo YouTube e pelo Facebook. Você pode colocar no YouTube, escrever assim, Centro de Mídia. Nesse horário vai cair na transmissão ao vivo. Ou se não, no YouTube coloca Rio Fluminense, Adventista Sudeste. Centro de Mídia RF, Rio Fluminense e Adventista Sudeste, e você vai estar caindo na transmissão. Essa é a programação que está sendo feita aos sábados pela manhã e também durante toda a semana à noite, a semana de oração, a semana de reavivamento espiritual, o Espírito Santo e reavivamento. Pela manhã, eu sei que tem os irmãos que acordam cedo, eu vejo, inclusive por grupos aqui, irmãos que acordam às 5 da manhã, 4 da manhã para a sua rotina de orações e gostam de ter uma mensagem bem cedo, irmãos. Está acontecendo também das 6 às 7 da manhã, semana de oração, Primeiro Deus em Minha Casa. Essa é daqui da Rio Fluminense, tá? Primeiro Deus em Minha Casa, 6 às 7 da manhã. Você pode acompanhar pelo YouTube ou Facebook. Entra no YouTube ou no Facebook, escreve Rio Fluminense ou a Adventista Rio Fluminense. O YouTube vai direcionar você para o site da Associação Rio Fluminense. Das 9 da manhã das 6 da manhã às 7 horas da manhã, está havendo essa semana de oração Primeiro Deus em Minha Casa, tá? Durante toda essa semana, mensagem e oração às 6 horas da manhã para você começar o seu dia já com Deus. Passar aqui para o Lucas, que o Lucas está ali observando a rede, falando com o pessoal. Nós temos alguns comentários aqui. A irmã Maria da Penha Castorino da Conceição, que é lá de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ela comentou aqui, feliz sábado. Temos irmãos agora do Mato Grosso do Sul nos assistindo também. E um beijão para a irmã Penha, saudade de ti, irmã Penha. A irmã Ana Nascimento, irmã Aninha, lá da Igreja de Guaba, também está aqui nos assistindo. Pastor Kedson, um abraço, Pastor Kedson. Tia Celinha, esposa do Pastor Kedson, também está aqui presente. A irmã... Cadê? Que tem bastante comentário. A irmã Nilce está aqui presente também. A irmã Ana Paula de Jesus manda um recado para o senhor, pai. Um forte abraço para você e para toda a sua família. O irmão Daniel está aqui também.
E, assim, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui hoje. Como meu pai já disse, nós teremos uma programação agora que vem diretamente da União Sudeste Brasileira. Se você está aí com papel e caneta, não anotou ainda, eu vou repetir aqui por onde você pode assistir. Você pode assistir no youtube.com/Adventistas Sudeste, no youtube.com/Centro de Mídia ARF, no facebook.com/Adventistas Rio Fluminense e facebook.com/Adventistas Sudeste. Se você quiser assistir, é só passar lá. Hoje, daqui a 4 minutinhos, vai estar começando lá a transmissão. Foi marcado para começar às 10h05 a transmissão. A pregação começa às 10h15. Muito obrigado pela sua presença. Você quer falar alguma coisa? Mas quer aparecer na câmera? Minha mãe está mandando feliz sábado. Você quer mandar algum recado, minha avó? Minha avó também está mandando feliz sábado aqui. Tchau, meu pai está aqui. Irmãos, só relembrando, como já foi dito aqui, Lúcio falando, essa programação nós temos da Rio Fluminense, 6 horas da manhã durante toda a semana, e temos aqui também está sendo pelo centro de mídia aqui da divisão, também sendo enviado para a gente, pelo YouTube, pelo Facebook, todas as noites durante essa semana. E essa programação também terá no sábado que vem, 9 da manhã, entra através do site da Rio Fluminense, e às 10h10 eles passam a retransmitir da divisão, da Sudeste, passam a retransmitir. Ou seja, sábado que vem, nós não teremos culto nem sendo gerado aqui pela igreja de Guaba, que a gente está gerando a partir de casa aqui, onde está a internet, nem da igreja de São Pedro, que é a sede do nosso distrito. Todo o sinal vai estar sendo gerado pela Rio Fluminense às 9 da manhã, e não vai precisar nem trocar para outro site, para outro YouTube, nada. A própria Rio Fluminense vai retransmitir o sinal da União Sudeste Brasileira. Então você não vai perder nada, não vai precisar ficar trocando. Sábado que vem, botou na Rio Fluminense, está assistindo tudo a partir das 9 horas da manhã, daí da sua casa, sem problema nenhum. Tá? Rio Fluminense às 9 horas da manhã, eles fazem retransmissão depois. Então, só repetindo aqui os meios de como você vai acessar: youtube.com/Centro de Mídia RF, facebook.com/Adventistas RF, youtube.com/Adventistas Sudeste ou facebook.com/Adventistas Sudeste. Para você assistir é muito fácil, aqui você está assistindo aqui a gente, só que numa escala maior, mais pessoas vão estar assistindo. Não entendeu o que o Lucas falou? Não se preocupe que o Facebook ele grava automaticamente, só pegar o finalzinho dessa transmissão, o que está falando aqui, e colocar lá também, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários também. Vou digitando. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Thiago, você quer falar alguma coisa? Não, o Thiago não quer falar nada. Então convido vocês, meus irmãos, vai começar a transmissão da Sudeste, da Rio Fluminense, através da Rio Fluminense a Sudeste está transmitindo, e a Sudeste vai estar transmitindo diretamente também a União Sudeste. Eu convido vocês a orar agora, se despedir desse momento agora que nós tivemos. Vamos orar, vamos falar com Deus? Por causa da altura da câmera, vamos ficar aqui sentado mesmo, senão a câmera não consegue pegar. Curve suas frontes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus de amor, Deus bondoso, Deus misericordioso. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo que tu és, Senhor Deus, tem essas características e coloca tudo isso, o teu ser, para nosso socorro, para nossa salvação e nosso favor. És um Pai bondoso, Pai maravilhoso. Agradecemos por ser esse Deus nos braços de quem nós podemos entregar. Como também te agradecemos, Senhor Deus, a bênção que nos dá desse dia, de, apesar de nós estarmos em casa, isolados e sem muito o que fazer do lado de fora, Senhor Deus, sim, esse dia é diferente, Senhor Deus, e nós o fazemos diferente. É o dia de nos alegrar com os nossos irmãos, é o dia de nos voltarmos ainda mais para Deus, meditar e se alegrar, porque está muito perto o dia de ver o Senhor Jesus Cristo, Senhor. E te rendemos graças também por isso. Como te agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade de ter esse contato com a palavra de uma forma tão tranquila e em paz que nós temos ainda em nossos dias, Senhor Deus, e assim termos uma melhor preparação. Agora, Senhor Deus, que teu Espírito que está conosco continue mantendo a nossa mente limpa, Senhor Deus, e voltada
para o que ouvimos a respeito da palavra, o que continuaremos a fazer. É em nome de Cristo Jesus que agradeço e também o mais pedimos. Amém, Senhor. Não tem problema não. O link de todos os meios de transmissão. E feliz sábado a todos. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam, não